No ar, Cartão de Visita News. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Bom, só para deixar bem claro, estamos retransmitindo pelo site de comunicação suas multiplataformas. Estará hospedada no Cartão de Visita News R7. Depois dessa entrevista estará no TH+, também, e outros portais no Brasil. E também no YouTube, no Cartão de Visita News no Cartão de Visita News. Aliás, é importante que as pessoas se inscrevam no Cartão de Visita News no YouTube e também são dois YouTubes, são nos Estados Unidos e no Brasil. Cartão de Visita News USA e Cartão de Visita News, tá? Vamos só aguardar a área técnica. Vamos iniciar. Bom, vamos lá? Estamos retransmitindo ao vivo pelo TH+. Estará hospedado no Cartão de Visita News R7, no TH+, e outros portais no Brasil. E também no Cartão de Visita News R7. Hoje a nossa entrevista está com o Dr. Irineu Fava, que é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos na Flórida, nos Estados Unidos. Então, Dr. Irineu, obrigado pela tua presença aqui, tá? Por estar aqui prestigiando isso. Eu sei que o senhor está de férias. Viu? Doutor Irineu teve que pôr... No final das férias. Doutor Irineu não está de beca, mas teve que pôr a camisa social, né? É informal a nossa entrevista, mas está aqui para a gente para prestigiar. Zacarias, para mim, boa tarde a você. Boa tarde a você que nos acompanha nessa tarde. Destacar desde logo, para mim é uma grata satisfação, uma honra poder novamente estar participando do seu cartão de visita, não é? Já é um programa consagrado na mídia brasileira, que leva assuntos da mais alta relevância, né, e importância, destaques de políticas públicas, etc., enfim, do cotidiano, não é? De tudo aquilo que acontece. E, como você sempre abre oportunidade, em relação ao judiciário nunca foi diferente. A gente sempre teve espaço, sempre teve oportunidade de divulgar o que fazemos lá. Então, é hoje a entrevista nesse sentido.
Bom, doutor Irineu, eu faço questão de entrevistá-lo, e não é a primeira vez. Em São Paulo, já fizemos isso em São Paulo, já fizemos isso também nos Estados Unidos em uma outra oportunidade, mas é um cara vocacionado. O cara que é vocacionado, ele fala, não, tô de férias, não vou, não quero, eu quero descansar, tal. Não, ele tá sempre pronto para falar alguma coisa a respeito do seu trabalho, da magistratura, de como anda. Então, o que eu ia iniciar, que é um paradigma no programa, o nosso editorial é totalmente institucional, eu queria que, vamos do início, como sempre foi, né? Como é que foi Vamos contar de novo essa história para as pessoas que estão querendo fazer direito, que estão no direito, que são juízes de primeira instância, são advogados. Como é que começou a tua carreira? Como é que foi essa história de estudar direito? Sim, direito, eu acredito que, né, grande influência, né, do meu saudoso pai, infelizmente já não está mais comigo, mas meu pai foi um advogado militante, meu pai foi delegado de polícia, então eu sempre convivi muito na área forense, na área jurídica. E isso tenho certeza que influenciou muito a minha decisão de seguir uma carreira na mesma linha. Então eu estudei direito, depois eu fiz os cursos de pós-graduação, em seguida eu advoguei durante uns 4 ou 5 anos, depois eu fiz um concurso público, né, porque para juiz de carreira nós temos que, né, ingressamos mediante concurso público, apesar de ter também a parte do tribunal que é composta pelo chamado quinto constitucional, mas eu sou juiz de carreira já há 41 anos, já faz 41 anos que eu tomei posse, e passei por todos os estágios da carreira, por todas as etapas, e eu vi toda a transformação, toda a evolução que o Poder Judiciário sofreu ao longo desses 41 anos. Então eu tenho uma trajetória muito extensa, né? E praticamente convivi em todas as etapas e fases do Judiciário. Quais comarcas que você lembra de ter passado quando começou? Eu comecei a carreira como juiz substituto na comarca de Bauru, no interior de São Paulo. Depois, a minha primeira comarca como juiz titular foi Cafelândia. Depois eu fui promovido, fui para Praia Grande, no litoral paulista. Em seguida, eu fiz uma permuta com um colega, fui para Rancharia. De Rancharia eu fui para Araçatuba. De Araçatuba eu fui para Lins, minha terra natal. E em seguida eu fui para São Paulo, onde eu estou lá desde o final de 1997 até os dias de hoje. Em linhas gerais, parece curtinha, mas isso demorou 41 anos. Não sei se é prática, se é normal isso para qualquer juiz. Como é que foi, isso eu me lembro na época, como é que você foi diretor do Fórum João Mendes? Aquela enorme... Como é que foi isso? O João Mendes foi uma experiência riquíssima, né? Um aprendizado sensacional, tanto do ponto de vista jurisdicional, na atuação de magistrado mesmo, quanto na parte de gestão, né? De prédio e pessoal, né? Aprendi muito. Eu que vinha do interior não tinha tanto trato assim com um prédio, né? Uma unidade judiciária com aquela estrutura, né? Mega estrutura. Então eu fiquei lá por quase 5 anos como diretor e foi mais ou menos por acaso. O diretor que estava saindo, ele, né, era meu amigo, falou, eu vou indicar você para me substituir. Eu até falei, mas na época eu tenho pouco tempo aqui, eu sou novo, estou chegando agora. Eu falei, não, eu vou indicar a presidência, né? Ele me indicou e o presidente me chamou na época, falou, olha, vamos confiar o fórum ao senhor. Eu falei, olha, eu espero corresponder. Graças a Deus... É verdade que o diretor do fórum, ele cuidava do sabonete ao papel higiênico também, Sempre, não? diretor de fórum cuida de tudo, né? Cuida da cozinha, cuida do banheiro, cuida dessa parte toda. Quer dizer, para água, eletricidade, elevadores, pessoas. A estrutura do juiz estrutura, trabalhar, não? Toda a estrutura do prédio. E era um prédio muito grande. Naquela época, o fluxo de pessoas também era muito grande, né? E tinha ainda 2 tribunais na época que estavam lá dentro sediados, que era o primeiro tribunal, o segundo tribunal de alçada e o tribunal de alçada criminal, a gente chamava de Tacrim. Tacrim. Na época. Então, era um volume muito grande, era mesmo, assim, muita atividade o dia todo. Bom, o doutor Irineu, eu não sei, eu devo ter comentado no início, ele é desembargador, já está na segunda instância, e eu vou perguntar, como é que foi sua ida para o Tribunal de Justiça? Então, Explica essa questão de quando se fala em tribunal, acha que é tudo, né? Quando você tá também na primeira instância, você é subordinado ao tribunal. O tribunal faz parte do Poder Judiciário, como instituição, né, como poder de Estado.
E dentro do Poder Judiciário você tem as instâncias também, né? A primeira instância, que são aquelas comarcas, né, de iniciação do processo, né? Então são comarcas como São Paulo, Campinas, Bauru, enfim, Lins, etc. E você tem também a segunda instância, que é o Tribunal hoje de Justiça. Até um tempo atrás, né, até 2005, existiam os tribunais de alçada, que eram um estágio anterior entre a primeira instância e o Tribunal de Justiça. Essa escada, vamos dizer assim, esse grau de jurisdição, ele foi suprimido, né, e foi unificado o Tribunal de Justiça. Por isso que o nosso Tribunal de Justiça em São Paulo hoje, com toda certeza, é o maior tribunal do mundo. Né? São 360 desembargadores, são 360 A comparação cargos. é essa, por causa da quantidade de desembargador? E do volume de trabalho, né? Volume de trabalho também. Sim, né? Mais de 22 milhões de processos. Você tinha uma historinha que você comentou outro dia, que fala, não, porque a gente, não sei quantos processos cuida aqui, que é grande, não sei se foi um outro país, que quando você falou o volume de trabalho Quando nós começamos a informatização no judiciário, e o Fórum João Mendes é um fórum, né, talvez o mais icônico da cidade, porque ele está no centro e ele é mais antigo, nós fomos fazer alguns comparativos, né, de outros estados. Então, um determinado estado da federação, que todo o volume do estado era inferior no número de processos que só do Fórum João Mendes em São Paulo. Então a gente guardou bem isso, e até a empresa que fazia isso na época teve uma certa dificuldade de adequar ou encontrar um programa de informática que atendesse bem às necessidades naquela época, né? Agora não, agora a informatização chegou e muito eficiente, diga-se de passagem. Doutor Enel, quais foram as funções que até hoje você fez no Tribunal de Justiça hoje, que você praticou? Bem, porque o juiz de primeira instância, quando ele entra, eu não sei hoje se mudou alguma coisa, mas ele faz tudo, né? Ele é o criminal, ele é o civil, ele é o não sei hoje se é assim, mas também era do trabalho, dependendo do tamanho do município, que é de órgão federal hoje, né? Eu queria que você explicasse sobre isso. O juiz, na verdade, assim, quanto menor a comarca, mais atribuição tem o juiz. Ele tem, Por quê? Porque se o juiz está sozinho na comarca, só tem um juiz, ele é obrigado a fazer praticamente tudo. Né? Ele tem um treinamento para a parte do trabalho? Né? Hoje nós temos um curso de iniciação na Escola Paulista da Magistratura. Que é bem funcional. Quando ele ingressa na carreira, ele passa um período, né, tomando conhecimento, tomando contato já com essas questões que ele vai efetivamente enfrentar assim que assumir mesmo uma comarca, né? Assumir a sua função propriamente dita. Então, hoje passa por um treinamento, por uma formação. Né? Eu já fui juiz formador também na escola, então eu já acompanhei uma certa parte. Hoje, devido a outros afazeres, eu já me afastei dessa função, mas eu já passei por isso. Né? Mas, quanto menor a comarca, às vezes mais atribuições tem o magistrado. E dentro disso é que a gente hoje, né, que a escola principalmente, dá essa formação ao juiz, para que ele não tenha tanta dificuldade. Na minha época, quando eu ingressei, nós não tínhamos isso. A gente já ingressava e já praticamente ia para as nossas circunscrições judiciárias, né, onde começamos. Eu já assumi, já fui diretamente para Bauru, já comecei a fazer audiências, enfim, já atuar mesmo como juiz, substituto, né, substituir os colegas lá. Mas hoje, com essa formação, não o início da carreira ele fica não tão difícil, né? Se torna mais ameno. Eu ia te perguntar o seguinte, relacionado à carreira. Você tem outras atribuições hoje no tribunal, que inclusive iniciou o ano passado isso, né? Se não me engano, a gente falou sobre a questão da acessibilidade, que é específico a funcionalismo público. Você quer contar um pouco qual foi o projeto que foi feito esse ano? Isso. Passado? Já tem algum tempo, né? O tribunal, ele iniciou, né, já essa assistência aos servidores e magistrados, né, com o departamento de psicossocial do tribunal. Então, foi o embrião, né, de o que nós chamamos lá hoje de Diretoria de Apoio ao Servidor, que é a DAPS. E hoje, lá o tribunal hoje tem toda uma estrutura administrativa voltada para isso, para essa assistência e acolhimento ao servidor.
E lá nós trabalhamos basicamente com assédio moral, assédio sexual, acessibilidade e inclusão. E tem muito assédio moral? Muito assédio sexual? Existe? Tem uma... Faz não parte é do ser humano. muito, mas Mas faz parte do ser humano, vamos falar sim, assim. faz parte de uma cultura, né? É. A relação, né, de trabalho, ela às vezes é desvirtuada pelo superior hierárquico que se julga, às vezes, no direito de tratar o funcionário de uma forma mais ríspida, isso é né? importante, Mais depreciativa, talvez até sem a intenção de ofender, mas acaba, né, normalmente, praticando o assédio. Então, a gente trabalha na educação, né, na formação do gestor, né, para que ele exatamente dê o primeiro exemplo, para que isso não ocorra, porque essa prática no ambiente de trabalho torna esse ambiente altamente tóxico. Bom, Difícil de trabalhar. aliás, a tua função é pessoal do tribunal, né, Do judiciário. Do judiciário. Mas só em empresa privada. Se a gente sempre expandir existiu, isso. E estão trabalhando sobre. Então, hoje compliance. Mas hoje coisa- existe exatamente. Existe toda uma preocupação, não é? No sentido de melhorar essa relação de trabalho. Acabar com essa questão referente a assédio, a discriminação, a acessibilidade. Hoje isso daí é fundamental. Toda empresa hoje, né, com um número mínimo aí de funcionários, até com poucos funcionários, trabalha nesse sentido. Isso é até o caminho de como o próprio gestor, como funcionário, que atitude tomar para poder resolver. Até numa questão que a gente estava falando outro dia, de uma desculpa, né? Da pessoa se... Pô, eu não sabia que eu estava... Acontece muito isso. Eu estava exagerando no trato. É isso. A gente vem E percebendo... quem foi essa ideia? Não, isso é uma evolução, né? Como eu disse, começa no embrionário, né? Na parte psicossocial, por quê? Porque o ambiente tóxico de trabalho, ele tem um reflexo no funcionário muito ruim, do ponto de vista emocional, psíquico. Sabe? Acaba gerando no funcionário uma série de transtornos, muitas vezes, e que isso reflete diretamente na qualidade de trabalho do funcionário. Quer dizer, ele passa a produzir menos ou passa a produzir de uma forma insatisfatória, e isso reflete na qualidade do serviço. Então, é muito importante que, além do aspecto ético, moral da questão, a gente também tenha o aspecto de produtividade, de preservação do funcionário, né? Para que isso não ocorra. Eu fiquei sabendo de um caso outro dia, e eu acho que isso é natural. Quando, por exemplo, vamos falar da empresa privada, que depois deve cair com vocês. E acontece que a empresa privada, a questão de assédio de funcionário e tal, aí cai no Ministério do Trabalho por algum motivo, e depois o Ministério do Trabalho vira crime. Vai para vocês? Sim, a parte criminal, posteriormente, né, é julgada pela seção de direito criminal. Se não for na esfera federal ou estadual, aí vai depender muito da natureza do crime, da onde ele foi cometido, das pessoas envolvidas. Porque tem o pessoal do Ministério, tem o pessoal do Trabalho que vai cuidar de uma área, de uma questão. Isso. E tem a questão de que se virar crime. A E parte também criminal também, ela é encaminhada ao a Ministério civil também, Público. eles que cuidam, o Trabalho que cuida também. Se é um problema Não, civil, quando é relação de trabalho, a própria Justiça do Trabalho hoje se encarrega de dar solução a essas... Principalmente questões. se houver um crime nessa... Não, a parte criminal é encaminhada encaminhada para pra vocês. o setor criminal, para a Justiça Criminal comum. Tá, Se o crime for comum. Então, dependendo do que consuma como crime, né? Porque Na natureza porque às dessa vezes é uma forçada de barra, né? inflação. A empresa privada é uma forçada de barra. É importante a gente, né, ter um critério, né, de filtragem dos casos, porque às vezes é um excesso de suscetibilidade por parte da pessoa, que é mais sensível, então, né, uma palavra um pouco mais colocada de uma forma mais incisiva pode causar um reflexo naquela pessoa, pode ter um efeito naquela pessoa que não teria em outra. As pessoas são diferentes, reagem diferentes. Então, a gente faz basicamente uma filtragem, procurando ver quando é mesmo assédio, quando não é. Às vezes é difícil a configuração do assédio, né? Não é? O assédio, ele tem a sua característica própria para você identificá-lo. Porque, o que é assédio? Poderíamos chegar nessa questão. E é importante, porque muita gente, às vezes, tem dificuldade de detectar, né, de perceber o que caracteriza ou não o assédio. E nós, temos exatamente trabalhar nesse sentido. A gente olha o que caracteriza fundamentalmente um assédio, seja ele moral, seja ele sexual, é o constrangimento. Né? É quando a vítima, o ofendido,
ou a pessoa que sofre o assédio, ela já tentou se livrar de todas as formas, com negativas ou com o famoso não, e o assediador, ele extrapola isso, ele ignora isso, ele passa por cima dessa manifestação de vontade da pessoa assediada e insiste. E quando é relação de trabalho, às vezes ele usa o grau hierárquico que ele tem sobre a pessoa para forçá-la, né, constrangê-la a fazer aquilo que ela já disse que não quer. Seja no aspecto... Né? No aspecto sexual é mais até fácil de identificar. Agora, no aspecto moral, não. Então, no aspecto moral, que num termo bonito em inglês eles falam, né, que é o bullying, né? Quer dizer, talvez um bullying até inconsciente, mas na forma como fala, na forma depreciativa que se refere ao funcionário, ou a maneira de chamar a atenção, de mostrar, por exemplo, que o funcionário errou, tudo isso daí é que tem que ser analisado no quadro que é apresentado para nós. Porque aí a gente dá encaminhamento. Mas com a tua experiência, como a gente fala sempre do assediador, também tem um aproveitador, não? Sem dúvida. É? Né? Tem aquele que põe o chefe por algum motivo na que cruz. faz, né, já pratica o assédio, né, já intencionalmente, quer dizer, já tá ali... Não, eu assediado. Já mirando a vítima, às vezes, né, e já com a intenção de obter dela, né, o que ele deseja. Né, que normalmente esses casos mais assim a gente observa no assédio sexual. Você tem no tribunal, que também deve fazer parte dessa área que eu estou, pessoas com acessibilidade mesmo de coisas. Quais são as que você mais movimentou lá, que teve que fazer algumas modificações? Nós evoluímos muito. A evolução desse pessoal também, que muito. é vocacionado também. Hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo, sem medo de exagerar ou errar, é o que tem a melhor estrutura de acessibilidade do país. Né? Lá nós cuidamos da acessibilidade física, dos deficientes visuais, auditivos. Que inclusive trabalham no tribunal. E a inclusão digital, que é fundamental. O Tribunal de Justiça de São Paulo hoje, ele tem um sistema de acesso a deficiente visual pelo site. O deficiente visual ele consegue acesso a todas as partes do Tribunal de Justiça, né, pelo próprio site, por um sistema chamado JAWS, né, JAWS. Então ele tem condição, o funcionário, por exemplo, tem condição de trabalhar, né, como se, né, com muito menos dificuldade, ou quase no mesmo nível de igualdade com um funcionário que não tenha deficiência. Entendeu? Então, no aspecto também auditivo, agora nós temos no tribunal, principalmente nas principais unidades judiciárias hoje da capital, e nós estamos expandindo isso também para o interior, né, o acesso do deficiente auditivo, com alguém que o recebe, um funcionário, que o recebe em tempo real no atendimento na linguagem de Libras. Então ele acessa por um QR Code, um aplicativo que ele tem no celular, totalmente gratuito o serviço, e ali já a pessoa, ele fala, né, em Libras o que ele pretende para esse intérprete, o intérprete já passa e já encaminha ele para o setor que ele deseja. No setor que ele deseja, ele é atendido novamente por um intérprete em Libra, e aí sim vai ver qual é o caso especificamente dele. Então, dentro dessa estrutura que temos lá hoje, praticamente todas as pessoas com alguma deficiência, ela tem acessibilidade garantida. Nós estamos hoje mudando toda a nossa parte física. O que dá mais assim, trabalho do ponto de vista de volume, de gasto, é a acessibilidade física. Né? Porque os prédios normalmente, às vezes, são antigos, principalmente no interior, então muita escada. E a adaptação, né, de você colocar um elevador, colocar uma rampa é mais difícil. Mas os prédios novos, de uma maneira geral hoje, como protocolo de construção, a acessibilidade é fundamental. E que a gente diz sempre, a nossa proposta lá, o nosso trabalho lá, é em cima exatamente disso. Acessibilidade é igual a inclusão, que é igual a cidadania.
Tem alguma outra atividade que você vai exercer agora a partir desse ano? Porque houve uma mudança agora grande, né? Agora mudou o presidente. Mudou o presidente. Agora- Mas o presidente atual que assumiu, já conversamos, eu devo continuar, né, à frente da DAPS, que é o essa doutor- diretoria de apoio. Doutor Loureiro, Doutor Loureiro, que né? inclusive o cartão de visita o entrevistou no Palácio como corregedor. Isso, ele era o nosso anterior corregedor. É. E o tribunal continua em boas mãos, porque nós tivemos agora, né, que encerrou o período do mandato, o desembargador Fernando Torres Garcia, que E também, também a gente foi entrevistar pelo cartão de visita fez uma lá no excelente Palácio. gestão. De uma elegância fora Sim, do normal. Muito grande e É. muito competente, muito hábil, muito inteligente. Uma pessoa preparada mesmo para o cargo, né? Talhada para a presidência. E o doutor Loureiro vem nessa sequência e tenho certeza que será também uma profícua gestão. Você concorda comigo que a pessoa, que perfil e vocação andam juntos, não? Eu acredito que Não, sim, você né? pode até não confirmar. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Porque às vezes eu fico olhando e falo, pô, ele tem perfil para isso. Aí pô, você vai ver, o cara é vocacionado mesmo para aquilo. Não, é o dom, né? Eu acho, para fazer certas atividades, para desempenhar certas atividades, né? A questão do artista, por exemplo, ele tem um dom que é ser artista. Ele não aprende a ser artista, ele é artista, né? Ele tem um talento, né? Que permite a ele desempenhar uma determinada digamos, atividade, né? Independentemente de curso. Pode ter a maneira de você também adaptar o seu perfil com treinamento, com aprendizado, né? Também é. Só que o predestinado, digamos assim, o vocacionado, né? Ele leva vantagem, porque é uma coisa natural da pessoa, não é uma coisa que foi aprendida, não aprendeu a fazer. Né? Mas andam juntos, sem dúvida, também acho. Eu queria deixar claro aqui, inclusive, uma das experiências, doutor Irineu, inclusive eu acabei de entrevistar um juiz de Mato Grosso do Sul, que é um grande amigo também, que também assumiu a presidência da associação do Mato Grosso do Sul. Mas eu quero dizer da experiência do doutor Irineu, porque o doutor Irineu já fez parte também da PAMAGES, que é a Associação dos Magistrados de São Paulo, né? Isso. E também da Associação dos Magistrados Brasileiros, que também trabalhou lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a associação, a sua época, como que funciona, qual que é a função de ter uma empresa privada ligada à magistratura. Perfeito. Não, a atividade associativa também foi muito enriquecedora, não é? Permitiu a gente ampliar o nosso horizonte, inclusive de relacionamento, dentro da própria instituição e fora dela, porque a gente aí tem toda uma atuação, né? Fora essa questão que, entre aspas, política, que tem que fazer, né? Ia muito não, para Brasília. não há como não fazer. Não né? tem nem Porque, como, faz parte do próprio processo. Mas foi muito também enriquecedor. Eu participei da PAMAGES como diretor financeiro, secretário-geral, fui vice-presidente, fui diretor financeiro da Associação dos Magistrados Brasileiros em Brasília, que é a associação, a entidade nacional. Aí são todos juízes mesmo. Aí são o Brasil, né? Do Brasil. Então, eu fiquei por mais de 10 anos diretamente ligado a essa vida associativa, fazendo parte mesmo de gestões. E para mim foi muito, muito enriquecedor, porque a gente vê um outro lado, né, de atuação, porque o juiz, pela própria formação dele, pela própria atividade que ele desempenha, ele não tem uma atuação política, efetivamente, né? O juiz é muito retraído, porque quem decide, né, precisa assimilar as coisas e formar a convicção. Então a pessoa acaba se isolando de uma certa forma. E na atividade associativa, a gente, paralelamente, a gente tem essa possibilidade, né, de expandir esse lado, né, de relacionamento, de ver outras atividades que o juiz às vezes exerce, que não é propriamente a jurisdição. Então, por isso, ela foi fundamental da minha... A associação, não diria que tem o poder, mas ela se envolve em algumas questões que precisam ser vistas por juízes também, junto ao presidente do tribunal, junto a Brasília, que às vezes é necessário. Tem isso também, não? Claro. A associação, em última análise, é entidade de classe, né? Ela, normalmente... Por que ela é privada? É uma entidade privada exatamente para não ter vínculo com o poder público. Exatamente para ter independência, para poder trabalhar, não é? No interesse, né, da classe. Um problema ético mesmo. Sim. É ético e até jurídico, porque se você tem uma entidade pública,
o tratamento jurídico é totalmente diferente de uma entidade privada, né? O poder público ele é mais engessado legalmente, ele é atrelado à legalidade. Na iniciativa privada, claro, observa-se a lei, mas existe uma liberdade maior de atuação, de poder de atuação, de estruturação da entidade. Você não tem cargo criado por lei que deve ser preenchido de determinada forma, você tem os cargos decorrentes, né, e da necessidade da entidade. Então, e você tem outros meios de preenchimento desses cargos, né, numa forma menos engessada que teria uma entidade pública. Então, é fundamental que as associações, né, assim como os sindicatos em geral, eles sejam privados. Acredito que eles têm um poder de atuação, uma capacidade de atuação e uma liberdade de atuação muito maior. O que o juiz pode e o que o juiz não pode, que diz a cartilha, que é a lei orgânica da magistratura? Bom, o juiz pode fazer então tudo que está dentro da lei. Deixa eu fazer uma pergunta assim antes. como todo cidadão. Eu já ia te fazer essa pergunta, mas você já mata ela A maioria dos juízes dão aula. Sim. Por que dão aula? Porque a própria Constituição diz que, além do cargo de juiz... Que é importante. Né, você pode ter um único cargo, que é ser professor universitário. Você imagina a bagagem de um aluno tendo aula por um juiz que atua. A experiência, tudo, a formação, né? Normalmente, o juiz, porque o juiz... o concurso público para juiz, ele talvez seja dos mais difíceis que existe no Estado. Né? Os concursos dizem que os mais difíceis são esses mesmo, magistratura e o Rio Branco, né? O Instituto Rio Branco para diplomata. Então, o preparo que se exige de um candidato a juiz é muito grande, né? A gente estuda, eu, por exemplo, no meu caso, minha experiência pessoal, eu estudei praticamente um ano inteiro, só estudando, como se fosse um trabalho, cerca de 8, 10 horas por dia, né? Só me preparando para depois fazer concurso. Então, ele exige muito. Então, o preparo do juiz, o preparo técnico do juiz é muito grande. Correto? Então, quando se tem a oportunidade, tá vendo, de você ter um professor que também é magistrado, né? A possibilidade de você ter alguém preparado para licionar, para te ensinar alguma coisa do ponto de vista jurídico é muito Bom, grande. então pela lei orgânica, cartilha, você pode. O que não pode, o que mais pode? O juiz, eu costumo dizer, né, dentro, sem nenhum demérito ou nenhuma depreciação aos anões, né? O juiz é um cidadão pela metade. O juiz é um cidadão anão. Porque a expressão máxima da cidadania é você poder votar e ser votado. Certo? Você ter essa oportunidade, ter essa possibilidade. No caso do magistrado, o magistrado só vota. Não pode ser votado. O juiz não pode fazer parte de partido político e disputar cargo político, partidário, né, enquanto magistrado. Todos que você vê que disputam ou se aposentaram, quer dizer, deixaram a toga, deixaram a magistratura, ou pediram exoneração. Temos casos aí até atuais, né? Então, o juiz, ele tem essa restrição de cidadania. É uma coisa complicada. Muito pouca gente fala. É muito comum, às vezes, né, a gente vê na mídia, se falar das vantagens que o juiz tem, né? É como se fosse uma coisa espúria, imoral, ilegal. Não. Né? Tudo aquilo que o juiz eventualmente recebe ou tem, ele decorre de lei, não é? Ele decorre de direito adquirido. O juiz não recebe nada em matéria pecuniária que não seja derivado de lei, que não esteja previsto em lei. E atualmente, de um tempo para cá, que não passe, às vezes, pelo crivo do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, eu particularmente fico até constrangido e decepcionado quando eu vejo, às vezes, a mídia, né, divulgando alguma coisa que o juiz é como penduricalho. Quer dizer, dá a impressão que o juiz é uma pessoa que faz bico, né, e vive, né, de pequenas rendas que ele recebe de uma forma totalmente espúria. E não é assim. Quando o juiz recebe algo, é algo que não foi pago no momento devido, é algo que é direito de receber.
E muita coisa que às vezes se recebe... Porque, na realidade, o salário do juiz fica vinculado ao governo do Estado, né? Não, o salário do juiz hoje é vinculado ao subsídio nacional. É. Então, se você pegar o salário, hoje, R$43 mil no bruto. Ah, mas tem juiz que às vezes... Quando mostram, às vezes, um olerite ou um contra-cheque do juiz que recebeu 100 mil, por exemplo, num mês, é porque ele deve estar recebendo férias, né? O terço de férias e 13º. Então, o terço de férias ou um 13º salário. Quer dizer, não é que aquilo é o salário dele. Então, eu acho que seria interessante, às vezes, aquelas pessoas que divulgam isso, se informar um pouco mais, né, sobre o que está sendo recebido em relação àquele caso, já que ele vai divulgar uma situação, não dizer, o subsídio nacional é 43, 45, né, por volta disso. Mas o juiz recebeu 100, então ele recebeu acima do... Não é que ele recebeu os 45, que é o teto, e mais aquilo que ele deveria ter já recebido, ou que ele está recebendo por direito. Não se trata de benefício criado na hora para beneficiar essa ou aquela pessoa. Então, às vezes a gente sofre ataques, né? Sobretudo aí a mídia divulga isso, a gente depara com essas situações, e não há uma explicação sobre o que é que está sendo feito, está sendo pago, ou quais são aqueles direitos que o juiz está recebendo. Mas eu posso garantir, seguramente, que não se recebe nada, sobretudo no estado de São Paulo, que é onde eu trabalho e milito, né? Eu exerço a jurisdição, que se esteja fora do que é legal, do que é de direito e do que já deveria ter sido pago há muito tempo. Eu vou te fazer uma pergunta que vem do encontro que você está falando aqui. É uma coisa que você está falando. Hoje a comunicação está muito aberta. Eu queria que você falasse um pouquinho, que é uma coisa que está muito na mídia, eu acho que estão distorcendo o entendimento da questão da responsabilidade. Vamos falar sobre liberdade de expressão. Porque é o que você está falando aqui. Às vezes o cara solta uma notícia, mas não checa, joga para ver, então, para criar né? E eu não estou dizendo nem que seja jornalista, porque hoje todo mundo fala, né? Inclusive, eu acabei de ver uma matéria aqui nos Estados Unidos, e eu fiz um comentário, que, por exemplo, já parece que no Brasil tem uma história de que vai falar sobre saúde, que vai falar sobre animal, esses caras têm que ter qualificação para falar, não é qualquer um que vai jogando na mídia para tomar um remédio, para fazer e tal. Então, eu já vi isso no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, quando você já está acontecendo isso agora, não sei se tem a ver com alguma coisa governamental, a gente não sabe. Mas tudo que você escrever, que você está falando mal ou está ofendendo alguém de uma coisa bem ostensiva, eles estão indo na casa das pessoas e estão indo lá levando, é você que escreveu isso aqui? Eu cheguei a ver até que estão orientando a pessoa. Olha, você para com isso, porque senão você vai ter problema, aqui é tudo polícia e tal. Isso está acontecendo aqui já. Eu queria que o Irineu falasse, óbvio que a gente não quer que isso aconteça também lá no Brasil, mas que tenha liberdade de expressão, mas assim, na minha opinião, eu acho que tem limite. Eu queria ouvir a opinião dele relacionado a isso. No Brasil, a nossa Constituição ela é clara ao estabelecer que a liberdade de opinião é livre. E, aliás, usa esse vernáculo, esse vocábulo livre. O que é uma coisa livre? Livre é algo que não tem barreira. Livre é algo que, né, você pratica independentemente de qualquer restrição. E qual é a penalidade que a própria Constituição impõe quando se excede a liberdade de opinião, de expressão? É exatamente responder pelos danos que isso possa causar a uma pessoa. Então, quando a gente emite uma opinião, a gente é responsável, não é, por aquilo que está dizendo. E dependendo dos danos que ela possa causar, um dano moral, um dano patrimonial ou material a quem foi atingido por essa opinião, né, é que vai determinar... Pode ir também para o lado criminal? Pode, perfeitamente. Sem dúvida nenhuma. É o que mais os caras assustam. Normalmente é a área civil, né, através do dano moral hoje, né, do dano material, e também o aspecto criminal, o calúnio, o injúria, o difamação, enfim, etc., né, que possa haver. Então, veja bem, se a Constituição diz que é livre, para você regulamentar a liberdade de expressão, é muito difícil.
Por quê? Porque toda barreira que você colocar, é possível se dizer que aquilo é censura. E a censura foi expressamente abolida na Constituição atual. A Constituição proíbe expressamente a censura, qualquer forma de censura. Então, quando você diz que uma pessoa não pode dizer tal coisa, não há uma censura aí, talvez. Mas isso é ofensivo, isso é uma notícia falsa. Sem verdade, isso é desinformação, ou isso é discurso de ódio. Sim. Então, eu acho que tem que ser analisado muito bem, caso a caso, não é? Para que não se cometa exatamente exageros de se começar a censurar. Porque, à medida em que se começa a restringir, né, vai se restringindo, e fatalmente, uma hora, vamos censurar. Certo? Eu acho que a liberdade de expressão ela é fundamental, desde que com responsabilidade. Desde que quando você diga alguma coisa, quando você dê uma notícia, quando você emita uma opinião, aquilo tenha um respaldo. Se eu vou falar sobre saúde, eu tenho que ter uma base científica. Por exemplo, para eu criticar ou falar sobre vacina, por exemplo, eu tenho que dizer, olha, a vacina é assim ou é assado, não sei. Porque tem um estudo assim, ou tem um estudo assado, ou tem isso, ou tem uma confirmação científica. Se eu vou falar sobre atuação de pessoas, eu tenho que me checar muito bem antes para acusar uma pessoa, por exemplo, de, corrupção. Que hoje é muito comum aí a gente ver, né, essas acusações. Então são coisas, é por isso que eu digo, com responsabilidade. Para divulgar uma notícia de alguém, checar se o que está sendo divulgado é real. Senão nós caímos na desinformação. Nós caímos no tal do discurso de ódio. E isso deve ser evitado mesmo. Não há dúvida, porque uma hora todos nós podemos ser vítimas disso. E não é interessante para ninguém. Existe uma questão seguinte, no negócio da liberdade de expressão. Eu vou falar assim, no jornalismo a gente também tem uma cartilha, como sempre foi, né? A gente vive de dar notícia, de divulgação. Hoje há uma mistura entre jornalismo e marketing, tá meio confuso. Mas quando a gente vai dar uma notícia, a gente tem que checar. Porque senão, checar e às vezes você... como às vezes está fundamentado num monte de lugar, você já tá calçado do que você está falando. Mas às vezes você tem que ter documentos, porque normalmente vem muita também processo criminal contra jornalista. Eu cansei de ver isso. Quanto o diretor da TV Bandeirantes e da TV Record, eu cansei de ver. Não, e mesmo ações de indenização por dano moral, etc. Né? Isso é uma coisa mais do que... Tem casos que já passou para você que o cara pede dano moral e não tem nada de dano moral nenhum? Sim, claro. Tem algum caso que você possa contar? São poucos, não. Não de pessoas, mas que virou uma festa esse negócio. E qualquer coisa hoje é dano moral, né? Exatamente. Aliás, você estava falando negócio de companhia aérea, né? Que é uma coisa que é uma prática hoje também, né? Eu queria... Dá para falar sobre isso? Eu passei por um problema agora há pouco tempo, eu queria que ele contasse o que passa para ele. Hoje, né, dentro do tribunal, na nossa Corregedoria Geral de Justiça, nós temos lá um painel, né, de demandas e assuntos, etc., e temas, né, que são levados ao judiciário, né? Que isso não é segredo também. Não, é importante isso está em portal, né? Isso está lá. E a Corregedoria acompanha isso, a distribuição num determinado volume de ações que trata de um tema, de outro tema. E quando isso começa a crescer de uma forma exponencial, então ganha uma atenção maior, obviamente. Né? E a gente percebe que em alguns casos, por exemplo, em relação a essas questões aí de transporte aéreo... Puta, né? Isso tá uma... Existe mesmo uma tendência, né, de um volume grande dessas ações, né? É o que se chama, às vezes, aí de advocacia ou de lide predatória, né? Quer dizer, as pessoas começam devido a qualquer falha que haja no sistema de transporte, né, exigir já uma indenização, né? Alegando que suportou um dano moral, um dano material em função dessa falha. Então, aqui também a gente hoje tem que analisar as questões, não é? Caso a caso. Atualmente, a legislação que cuida disso ela foi alterada um pouco, no sentido de determinar, de exigir que o ofendido, aquele que sofre o dano, prove o dano. Né? Até um tempo atrás não havia essa necessidade.
a questão era objetiva. Ocorrendo um fato, já gerava o direito à indenização. E exatamente em função dessa responsabilidade que a gente chama no direito de objetiva, é que cresceu muito o número de ações, porque atrasos e outros problemas mais ou menos corriqueiros, né? E aí que eu digo, tem que analisar um por um. Né? São comuns, e a gente também não pode levar isso também até a ferro e fogo, no sentido de qualquer falha, qualquer problema já autorizar uma indenização, conceder uma indenização. Senão a companhia não sobrevive. Não, também, a né? companhia sobrevive e o judiciário fica, não é, mais ainda soberbado do que já está, né? Inclusive, às vezes, com pedidos totalmente sem respaldo nenhum, sem fundamento. O doutor Irineu tá indo para Nova York num casamento e a roupa, ele tá com a roupa na mala, tá com a beca dele, com a beca não, com o smoking dele na mala, a beca ele usa no tribunal, nas audiências. E aí o que acontece? Chega lá, a viagem tranquila e tal, chega lá, a mala dele não tá lá no aeroporto com as roupas que ele tem que utilizar no casamento no dia seguinte. Isso é um O problema. doutor Irineu processa a companhia, não? O desembargador, não? Ué, dependendo do grau que isso aí causar, né? Dependendo do Não, você tem que reflexo chegar que lá, tiver, você tem que comprar roupa, você tem que... o transtorno que a gente tem em função Isso aí disso... cai o quê? Porque No dano moral? Isso é uma falha relativamente grave em relação ao contrato que você celebra com a companhia aérea. A companhia aérea, o que ela contrata com o usuário? Ela contrata o transporte propriamente dito e tudo que envolve. Quer dizer, levar a bagagem, né? Levar a pessoa sã e salva, dentro de um determinado horário, de um determinado tempo. Então, quando ela falha em relação a isso, precisa saber por que falhou. Se foi exatamente uma falha porque o serviço não é bom, né? O serviço é ruim, é um caso. Agora, se foi uma falha que você não pode imputar a ela, como se diz, né, numa linguagem técnica, né? Se for um fortuito, um fato que ocorra, que é interno da própria atividade dela, aí ela responde. Agora, se for uma coisa externa, que ocorreu externamente, que ela não tinha como evitar, né, estava acima da capacidade dela de evitar, aí você interpreta isso não como responsabilidade da empresa. Então, é isso que precisa ser analisado, né, dentro de cada caso. O importante é mostrar isso pelo seguinte, você vê que ele está em defesa dos dois lados, da empresa sim, também, claro. entendeu? Mas o que eu enxergo, que a gente que viaja muito, que é jornalista, que viaja... Eu viajei 5 vezes para fora esse ano para gravar. Então, o que acontece? O que eu enxergo é o seguinte... aliás, eu vejo isso em tudo também, para dizer a verdade. Não é só companhia aérea, não. Tá vendo... Eu queria que você tem alguma opinião sobre isso. Tá vendo muita falta de comprometimento de funcionário hoje. Eu não sei se é porque esse momento que nós estamos vivendo, se você enxerga isso também... assim, as pessoas não eram que nem antigamente, a gente entrava para hoje não sei, a impressão que a gente passa, né? Você vai perguntar pro cara, eu vou dar um exemplo aqui, você entra numa concessionária, falava, tem 5 meses na concessionária, e eu já vi esse filme várias vezes, aí você pergunta pro cara, amigo, a gente sabe que o cara é vendedor, ele tem que saber, né? Eu pelo menos aprendi isso no trabalho anos atrás. Onde que tem quem é que faz seguro? O cara fala assim, o cara que tá sentado lá, que vende carro, tudo. Putz, sabe que eu não sei? Pergunta pro cara aqui do lado. Já passou por isso, não passou? Às vezes... Falta de comprometimento. E aí isso só vem dar problema. O funcionário que não foi devidamente treinado para aquilo, né? Então tem. E não é cobrado também. Mas aí já é um problema mais interno da própria empresa que trabalha, né? Quer dizer, quem tem que ver essa providência, se o funcionário ele é comprometido, se ele veste a camisa, se ele se empenha na função... A empresa, primeiro. Então, mas isso aí também, não vem acarretar um problema sério para a empresa em algum momento, quando atende o consumidor? E às vezes para o usuário também, né? Porque o usuário vai em busca de alguma informação, em busca de algum serviço, esperando receber, e chega lá e percebe que a situação Porque é o pior. seguinte, a área dele, para quem não sabe, porque é do meio, tudo bem, ele é segunda instância. Normalmente, os caras recorrem à área dele para ver se há uma reforma da primeira decisão que o juiz deu lá atrás. E às vezes mantém, né? Normalmente, dependendo do caso, mantém a decisão. Depende. Não, aí vai aquela confusão. Aí vai depende do caso também, recorre pro STJ, aquelas coisas todas. O índice de erro de decisão é muito pequeno, porque... Há muita reforma, não? Então, não é tanto, não. Porque a primeira são provas, né? Não, é assim, a primeira instância é que efetivamente forma todo o processo, né?
O juiz colhe a prova, ele já ouve as pessoas, ele já tem contato com as partes, ele tem contato com os advogados. Então, todo o processo, toda a formação do processo é feita pelo juiz de primeira instância. Então, ele tem um conhecimento muito grande, um domínio muito grande sobre aquilo que ele está ali analisando, processando e julgando. Então, os erros não são tão frequentes como se imagina. Há reformas, claro, mas não é num nível assim alarmante que um grande número, a maioria das decisões, a maioria são até confirmadas. Não é da nossa geração, né? Mas não sei se vocês lembram do Barça que falava na época. Enciclopédia? Eu sou dessa época. Você gosta de comer, doutor? Um pouquinho. Você vê como é que o programa Cartão de Visita tem formalidade, é sensacional. Fui entrevistar seu colega, o Aranha, e que ele acabou de sair agora, ele era presidente da seção da Vara Criminal, eu ainda perguntei, isso seus olhos azuis dão trabalho? Quer dizer, isso que é bacana, a gente, essa informalidade, que não deixa de ser uma autoridade, que a gente chama de excelência, que cuida uma pessoa que decide a vida das pessoas e as coisas das pessoas. Mas o juiz, seja ele de qualquer instância, qualquer tribunal, né, ministros, etc., ele é um cidadão comum, como outro qualquer. Eu vou perguntar para o doutor Irineu Fava, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu quero agradecer o Chaim Zayer, quero agradecer o Cleiton Cambuim, que dá essa estrutura para o cartão de visita aqui na Flórida, o Martonho Pinto também, que estrutura para a equipe também, que tem dado para a gente aqui, a gente está fechando uma parceria, inclusive, relacionada a isso. E agradecer o doutor Irineu também por perder um dia das suas férias aqui para vir gravar, porque dá trabalho, você montar produção, montar equipamento, um baita no equipamento aqui, e para falar sobre isso. Eu vou fazer a última pergunta e eu vou encerrar. Se você me permite, claro, né? Se eu deixar de perguntar, só, é longe de mim corrigi-lo, que você é um jornalista experiente, imagina, sabe, tem todas as credenciais aí dessa área, mas não é perda de tempo, não. Como eu disse no início da nossa conversa, eu venho aqui com prazer para poder falar um pouco sobre a atuação, sobre até mostrar, não é, um lado do Poder Judiciário que é mais humano, quer dizer, o juiz não é aquela pessoa que às vezes se imagina fria, que fica isolado lá, não. O juiz é um cidadão que sente todos os problemas, que vive o dia a dia, como todo cidadão comum, tem as mesmas dificuldades, não é? As mesmas ansiedades na vida. Então, é um prazer para mim, uma satisfação poder participar, inclusive, do seu programa, aqui, o Cartão de Visita, que, como você disse, não é a primeira vez que eu venho, e também espero que não seja a última. Espero sempre ter algo vir aqui para falar para esse seu seleto público aqui, seus seletos telespectadores. É importante todo órgão público que tenha pessoas que sejam, igual o doutor Irineu, como outros, né, que venham falar, divulgar, para mostrar o trabalho, porque isso, na realidade, é mais do que uma satisfação social. Para quem o doutor Irineu entrega o cartão de visita? Olha, eu vou entregar um cartão de visita, dessa vez, para alguém que já tem muitos cartões de visita. Que é a pessoa que cuida da gente, cuida da família, cuida da minha filha, que nós temos uma filha em comum, minha esposa, Kátia, que é uma pessoa que eu amo muito, e que está sempre presente, é a pessoa que reza por nós, uma pessoa de uma fé inabalável, fervorosa. Então, eu não tenho como, né, não reconhecer na Kátia a expressão de uma mulher firme, de fibra, e voltada para a família e para Deus. Mas quando ela vem para a Flórida, você é meio linha dura com ela, né? de mala. Não é, né? que aqui as pessoas tendem a ficar empolgadas um pouco com o consumo. Então, eu também. Então a gente às vezes... Obrigado, excelente. Obrigado pelo elegância. Eu que agradeço aí a todos. E vocês aqui. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser DigiMais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você.
Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.